E aí eu falei, pai, eu quero conversar com o senhor. Ele falou, pode falar. Eu falei, o pastor perguntou lá, eu tô indo nessa igreja e tal, e o pastor toda vez pergunta quem quer ser crente. E hoje eu falei que podia pôr meu nome lá, que eu sou crente agora. Aí ele falou assim, o que significa? Eu falei, significa que eu sou crente, sou evangélico agora. E eu não sei como que é isso, mas sou a primeira pessoa que eu tô te falando, porque eu sei que o senhor não gosta e tal. Aí meu pai levantou, desligou a TV e falou assim pra mim... Imagina a tensão no momento. Cara, eu tava pronto pra ele ou me bater ou me pôr pra fora, literalmente. Aí ele falou, e o Dori esperando se eu ia chegar na casa dele ou não tinha telefone naquela época, eu tô falando da década de 90, né? Aí ele falou assim pra mim, hoje você tomou a melhor decisão de sua vida. Caramba. Pastor, conta pra gente a sua história. De onde que o senhor veio? O senhor sempre quis ser pastor? Nunca quis ser pastor? Conta aí. Cara, eu sou... minha família, eu fui o primeiro convertido na minha casa. Nunca pensei em ser pastor, eu me converti já adulto. Eu me converti já com 18 anos. Tá. E a minha infância, nessa época dessa foto, por exemplo, o meu pai era... Minha casa era um centro de Umbanda, né? Mesmo? Meu pai era pai de santo. Então eu cresci, eu nunca fui cristão, assim, nunca frequentei igreja, nem católica, nada. Tá. Então pertencia, assim, ao baixo espiritismo. O que é baixo espiritismo, pastor? É porque você tem o espiritismo de mesa branca, tá, que é o espiritismo lá da LBV, Allan Kardec tá, e tal. E o que o pessoal denomina de baixo espiritismo é essa ideia que crê na reencarnação, nos espíritos e tal, mas que tem uma pegada, uma influência de cultos afros. Então você tem os dois mais conhecidos aqui no Brasil, você tem a Umbanda e o Candomblé. O Candomblé é maior, mais antigo, mas a Umbanda é uma religião brasileira mesmo, né? Tá. Mas, então, o pessoal chama de baixo espiritismo, ou o espiritismo de matriz africana, assim. Então eu pertencia, né, meu pai, como meu pai era pai de santo, quando eu era pequeno, então eu tinha roupinha, as coisinhas lá para todo mundo falar, que bonitinho e tal. Então eu achava que eu ia ser tipo pai de santo também, sei lá, alguma coisa assim. Mas aí, quando eu comecei a trabalhar muito cedo, minha carteira assinada quando podia, era com 14, então eu assinei a carteira com 14 anos. Tá. E eu comecei a trabalhar e trabalhava numa gráfica e eu comecei a ser evangelizado. A gente em casa, eu nunca entendi, nunca sei porquê, mas a gente não gostava de evangélico. A gente não gostava muito de evangélico. Tinha alguém na escola falava que era evangélico, eu já me afastava, assim, nunca curti. E aí, no trabalho, tinha um cara que ele era evangélico, mas eu gostava dele. E aí ele começou a se aproximar de mim e tal, e ele começou a falar de Deus pra mim, cara, de um jeito que eu nunca tinha escutado. Ele começou a falar de Jesus, salvação, não sei o que, umas paradas que eu nunca tinha ouvido e tal. E como eu gostava dele, eu falei, mano, esse cara tá numa furada, porque ele é evangélico, então eu vou tentar tirar esse cara dessa furada aí. Porque nas outras religiões também tem essa tentativa de converter a pessoa pra sua? Tipo, assim como o crente quer converter o outro, nem todas, o espírita também? Nem todas. O espírita, por exemplo, não tem essa pegada. Tá. Mas eu queria... Ele não precisava virar espírita, eu só queria que ele não fosse evangélico. Tá, já tá bom, né? Ele abandonando esse negócio de evangélico já tava bom, já era uma vitória, né? Mas eu não conhecia a Bíblia, nunca tinha Bíblia nem nada. E aí, ele me deu uma Bíblia, que nem era aquela cinza que é antigo, só o Novo Testamento e Salmos e Provérbios do tipo dos Gideões, que tem hotel normalmente. Isso, né? do hotel. Ele me deu uma daquela, eu achava que aquilo ali era a Bíblia. Eu achava que aquilo ali era a Bíblia, mas é só o Novo Testamento, né? Mas aí eu falei, mano, eu vou comer isso aqui, eu vou pra cima disso aqui, porque eu vou começar a fazer pergunta pra esse cara e eu vou mostrar pra ele que isso aqui não tem furada. Só que ele era muito bom de Bíblia, bicho. Ele era às vezes eu demorava 3 dias lendo pra fazer uma pergunta. Aí eu fazia uma pergunta e falava, essa aqui vai arrancar o pica-pau do oco. Eu escrevia a pergunta, eu chegava a fazer a pergunta e ele respondia em 2 minutos. E contundente. Essa é fácil. Né? É porque eu que não conhecia nada, entendeu? Então pra mim era um mundo muito novo. E aí esse AOE aí ficou 1 ano, mais ou menos, assim. Sem eu ir pra igreja, eu nunca tinha entrado numa igreja. E aí ele ganhou, né? Ele venceu, e aí... Aí ele te chamou pra ir na igreja? Me chamou pra ir na igreja, a primeira vez que eu fui, veja, a cidade, hoje não é uma cidade pequena lá para o padrão do Mato Grosso do Sul,
Mas na época, sabe aquela cidade que todo mundo se conhece? Então, é isso aí. E aí eu entrei na igreja a primeira vez, quando eu cheguei lá tinha uma banda tocando. Eu nunca imaginava que numa igreja tinha uma banda, né? Bateria. Não, banda de trombone, Ah, sax. tem metais, tudo? Banda ou tipo orquestra, assim. Tá. Eu cheguei lá, tinha uma banda, e eu só via, no Mato Grosso, nunca tinha saído do Mato Grosso, eu só via banda no aniversário da cidade, não sei o quê. Então foi uma coisa que eu fiquei olhando e falei, esses caras, tem uma banda aqui tocando, velho, aí e tal. E uma coisa que aconteceu, cara, eu achava que eu ia no culto só pra... Porque assim, né, foi um ano de conversa sobre Deus. E ele vencia, né? Sempre. Eu não tinha muito argumento. E aí, quando ele me convidou, eu fui mais pra falar, mano, fui. Não me chama de novo, não. Eu fui aquele dia. Só que eu gostei, cara. Deus falou comigo na palavra. Eu nunca tinha visto alguém pregando, né? Uns caras de paletó e tal. Eu falei, meu, os caras de paletó naquele calor e tal. E aí foi assim. Nunca mais eu saí. Com uns 19 anos, então, mais ou menos? 18. 18 mesmo. 18 Tá. mesmo. Começou com 17, essa história. E Da aí, hora. com uma semana para fazer 18. Porque isso era na Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus, eles perguntam quem quer se converter, quem quer aceitar Jesus. E aí não foi no primeiro culto, mas podia ter sido, porque foi ali que Deus já fez a obra, sabe? Tá. Mas aí eu voltei outros domingos, eu tinha vergonha de levantar a mão, sabe? Muito novão, moleque, namorador, eu jogava voleibol na cidade, pelo time lá da cidade e tal, e aí eu não queria. Mas aí depois de acho que uns 4 cultos assim, aí eu fui à frente, e aí mudou minha vida. Que da hora, Mudou meu. minha vida. E como que foi com a tua família? Foi muito louco, porque como a gente não curtia evangélico, assim, não gostava de evangélico, por exemplo, quando eu tinha... um ano ou 2 depois dessa foto, eu me lembro de uma vez que meu pai... a gente estava num domingo à tarde, ou um sábado, alguma coisa assim, lá no fundo de casa, todo mundo, fim de semana, curtindo e tal, e começou uma gritaria na frente da minha casa, e um cara passou lá para evangelizar meu pai, falou que meu pai era pai de santo conhecido na cidade. Aí falou que meu pai ia pro inferno, não sei o que e tal. Meu pai não gostou da ideia e foi pra cima desse cara. E quando nós chegamos lá, meu pai tava com um tanto assim do cano do revólver dentro da boca do cara. Maluco. Machucou, quebrou o dente. E ele falando que ia atirar e não sei o que. E aí a gente viu a correria, a gente foi lá fora e tivemos que separar. Então, tipo assim, imprimiu pra mim essa ideia de que a gente não... evangélico, que a gente não batia. Quando eu me converti, eu falei, mano, e agora? Eu vou chegar no meu pai... Difícil, né? E vou falar, pai, e aí? Como é que ele vai descobrir? Porque a cidade é desse tamanho. E aí eu fui embora falando com o cara, eu chamo Dorival, esse cara que pegou pra mim. Eu falei, Dori, eu acho que meu pai vai me pôr pra fora. Porque se eu falar que eu sou crente... Você conhece ele até hoje? Claro, meu amigo. Dori? Dorival, até hoje, Dori. Tá. Aí eu falei, mano, meu pai vai me pôr pra fora. Ele falou, não, ele era recém-casado. Ele falou assim pra mim, não, eu vou deixar o portão aberto aqui, se ele te colocar pra fora, você vem pra cá, pô. Fica aqui e tal, vamos ver o que a gente faz. E aí aconteceu uma coisa surreal, Duda. Porque eu cheguei lá e eu já vou chegar falando, porque meu pai vai saber. Aí ele já sabia que eu tinha ido na igreja umas 3 vezes antes, e já tava meio assim. Aí, nesse dia, ele falou assim pra mim, antes do culto, antes de eu ir embora, ele falou assim, você vai pra essa igreja de novo, dos crentes? De novo? Aí eu falei, pô, eu vou. E eu sabia que o meu avô e minha avó, pais dele, eram evangélicos. Tá. Mas eles são de São Paulo, Caramba. então a gente não via. Eu vi meu avô, tipo, na minha vida, poucas vezes, umas 4 vezes. Eu sabia que quando meu avô ia lá, meu pai levava ele na igreja. Tá. Levava e depois buscava, só isso. Aí, aí quando eu cheguei em casa, eu falei, pai, meu pai tava sem camisa, com prato de comida comendo, assistindo Fantástico, do jeito que ele fazia sempre na poltrona. E aí eu falei, pai, eu quero conversar com o senhor. Ele falou, pode falar. Eu falei, o pastor perguntou lá, eu tô indo nessa igreja, tal, e o pastor toda vez pergunta quem quer ser crente, e hoje eu falei que podia pôr meu nome lá, que eu sou crente agora. Aí ele falou assim, o que significa? Eu falei, significa que eu sou crente, sou evangélico, agora.
E eu não sei como que é isso. Mas sou a primeira pessoa que eu tô te falando, porque eu sei que o senhor não gosta. E tal. Aí meu pai levantou, desligou a TV e falou assim pra mim... Imagina a tensão no Cara, momento. eu tava pronto pra ele ou me bater ou me pôr pra fora. Literalmente. É. Aí ele falou... E o Dori esperando se eu ia chegar na casa dele ou não. Não tinha telefone naquela época. Eu tô falando da década de 90, né? Aí ele falou assim pra mim... Hoje você tomou a melhor decisão de sua vida. Caramba, Eu tive essa reação. Uhum. Eu falei... Uai, mas o senhor não vai... me bater? E ele me contou uma história, Duda, que parece roteiro de filme. Ele falou assim, essa igreja que você tá indo aí, eu participei dela até quando eu tinha 14 anos. E eu nunca soube disso. Eu falei, como assim? Ele falou assim, você sabe que o meu pai é crente, seu avô, né? Eu falei, eu sei, quando ele vem aqui, ele é da igreja. Foi nessa igreja que você tá aí, que ele vai. E aí, eu era da igreja, porque meu pai, no caso, meu avô e o pai dele, né? Ele falou pra mim, meu pai era presbítero, lá tem presbítero, eu nem sabia o que era isso. Eu falei, eu não sei, presbítero, o que é isso? Eu falei, é um cargo lá, meu pai é presbítero, seu avô. E eu, lá tem uma banda? Eu falei, tem. Ele falou, eu toquei nessa banda. Caramba. Eu falei, não, peraí, para tudo. Você era crente? Ele falou, eu era. E aí, eu falei, então por que você saiu da igreja? Por que você afastou? Aí ele começou a contar a história dele, que a época a igreja era muito religiosa, né, mano? Então, não podia nada, não sei o quê. E aí ele, com 14 anos, desviou e nunca mais voltou e virou pai de santo, cara. Caramba, meu. E aí, nós fizemos a conta lá, fazia 30 e tantos anos que ele nunca tinha entrado numa igreja. Aí depois que eu me converti, mas não foi logo depois, não. Tempos depois, com muita resistência, aí ele foi à igreja. Hoje minha família, todo mundo é crente. Tá. Mas Sua foi... mãe tá viva? Minha mãe tá viva. Ele se converteu? Se converteu. Meu Caramba. pai faleceu, mas meus irmãos... O último que se batizou foi meu irmão. Eu tenho um irmão que é lutador, grandão, tal, não sei o quê. E ele se batizou o ano passado.